pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nossa rede social do Grupo Espírita de Atendimento Samaritanos de Jesus, com uma sala de vídeo no grupo Amigos dos Samaritanos de Jesus, para a nossa reflexão do Evangelho à luz da doutrina espírita. Então, estão todos convidados para mais essa noite de estudos, que possamos juntos aurir o máximo de energia desses ensinamentos do Cristo, interpretado pelos Espíritos. Então, antes de mais nada, gostaríamos de convidar a todos para que fizéssemos a nossa prece de iniciação da nossa atividade. Então, vamos nos concentrar, elevar o pensamento a Deus, a Jesus, aos benfeitores e rogar a todos que nos assistam, nos amparem e nos auxiliem. Que tenhamos o equilíbrio e a força necessária para superar e vencermos todas as adversidades. Muito obrigado, Jesus, que assim seja. Hoje, mais uma vez, contamos com a presença das vozes do além aqui, nos auxiliando. Então, queiram dar boa noite, por gentileza. Boa noite, pessoal. Boa noite. Oi, pessoal, boa noite. E se alguém quiser mandar alguma pergunta, dar alguma sugestão, pode mandar para a gente aqui, que as vozes do além estão aqui para nos auxiliar, até mesmo para responder as perguntas, os questionamentos. Espero que todos estejam conseguindo ver bem a imagem. Se tiver com algum probleminha, infelizmente, durante a transmissão, a gente não consegue virar o celular, porque daí pode acontecer algum problema técnico e até cortar a conexão. Então eu peço até a humildade, a bondade de todos, a caridade de todos, para, se tiver um pouquinho de dificuldade, vira o monitor, vira o celular, para a gente conseguir deixar a imagem correta. Toda semana a gente está tentando mexer na configuração do nosso aparelho aqui para a gente manter de forma tranquila para todos. Então hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas. E a gente vai começar com uma oração do Pai Nosso. Ela é uma oração muito interessante porque nós, cristãos, temos o hábito de fazer o Pai Nosso, ou na hora de dormir, ou na hora de acordar, ou diante de uma situação difícil, a gente chega e vamos fazer uma prece. Normalmente a gente se vale do Pai Nosso para ter essa conexão com Deus. É interessante porque a doutrina espírita em si, não existe uma prece pré-determinada, ou seja, se eu repetir determinadas palavras de forma mecânica, de forma decorada, não significa que eu vá ter uma conexão direta com Deus ou com os bons espíritos. A doutrina espírita ela deixa bem claro isso. Então não existe uma fórmula para se conectar com Deus, com Jesus ou com os bons espíritos. Não existe aquela prece pré-determinada. O que o Espiritismo faz neste capítulo 28 é o quê? É dar uma diretriz, dar um auxílio para, no momento de entrar em conexão com Deus, ter algum embasamento, algum auxílio para dirigir melhor o pensamento, as vibrações, mas não existe uma fórmula pré-determinada. Então alguns devem se perguntar: Flávio, então por que no Evangelho segundo o Espiritismo tem o Pai Nosso? Bom, o Pai Nosso ela é uma prece ímpar. Primeiro, porque foi a prece ditada pelo Cristo. Se a gente for no Novo Testamento, a gente vai ver que o próprio Cristo ditou essa prece. E ela possui uma profundidade, uma envergadura de sublimidade que muitas vezes foge do nosso alcance na simples repetição maquinal de palavras. Então, antes de mais nada, a gente traçar um pouquinho as nossas reflexões sobre a prece,
eu gostaria de convidar a todos que estiverem aí na sua casa para a gente fazer a prece do Pai Nosso. Vamos fazer a prece? Vamos, as vozes aqui do além também, vamos fazer em silêncio, eu vou fazer em voz alta. E você na sua casa também pode fazer em voz alta, fazer a prece do Pai Nosso. Vamos fazer juntos? Então vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Então essa é uma prece muito conhecida, que nós fazemos no nosso dia a dia, como nós já dissemos, mas a questão é que, diante da nossa correria, dos nossos compromissos, da nossa própria dispersão no momento de concentração da prece, a gente faz isso de forma mecânica. As palavras elas vão saindo de forma mecânica e a gente nem tem uma reflexão sobre o teor, a profundidade de cada ensinamento do Pai Nosso. A nossa ideia de hoje é exatamente isso, se aprofundar diante desses trechos e ensinamentos da oração do Pai Nosso. Ela é uma oração, de certa forma, concisa, pequena, mas de uma profundidade muito grande, de modo que ela encerra todas as obrigações do ser espiritual com relação à sua missão para se tornar um espírito superior. A gente sabe que todo espírito ele evolui, e evolui de forma incessante, rumo a uma perfeição relativa, porque a perfeição absoluta só Deus a tem. As criaturas, seres criados por Deus, gozam de uma perfeição relativa. Então, toda criatura, para alcançar essa perfeição relativa, ela deve percorrer um caminho. Um caminho de ascensão, e dentro deste caminho de ascensão, ela tem alguns deveres, ela tem algumas obrigações que têm que ser cumpridas para que ela se torne um ser elevado, um ser superior. E essas obrigações, elas se relacionam conosco, com Deus e com o próximo. Então, em vários estudos, tanto no Novo Testamento, através dos evangelistas, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai observar, de certa forma, os ensinamentos com relação a isso. Os deveres para conosco, para com o próximo, para com Deus. O Evangelho, por exemplo, a gente vai analisar nos primeiros capítulos que ela fala de uma obrigação para conosco. Por exemplo, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os puros de espírito, os pobres de espírito, os puros de coração, os misericordiosos. Tudo isso é relacionado a nós mesmos. Daí, no determinado momento do Evangelho, a partir do capítulo 10, 11 mais ou menos, começa a nossa obrigação para com o próximo. É por isso que fala, amar ao próximo, amar aos inimigos, honrar pai e mãe, não separe o homem que Deus juntou. É a nossa relação com o próximo. E no final do Evangelho, a gente tem buscar e achareis, a fé que transporta montanhas, a coletânea de preces espíritas, é a nossa relação com Deus. E a oração do Pai Nosso, ela sintetiza todos esses ensinamentos. A nossa relação conosco, a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo. Vejam só que interessante. Então a oração do Pai Nosso, ela começa assim: Pai Nosso que estais nos céus. Aqui, Jesus Cristo ele traz uma referência de Pai. Pai como um ente superior, que nós temos que ter respeito. Um ser que é de todos. Jesus não fala Pai meu, ele poderia falar Pai meu,
que estais nos céus. Eu poderia falar Pai meu, por que ele fala nosso? Aqui é interessante porque Jesus fala nosso, porque Deus é um ser universal. Ele não está constrito a um pequeno núcleo, a um determinado segmento religioso, a uma determinada nação, a um determinado país, a uma determinada raça ou a um determinado planeta. Não. Deus, ele é um ente que coordena todo o universo. Por isso que ele é nosso, não meu, não seu, mas sim nosso, de todo o universo. Então é um grande equívoco sustentar que Deus só está em determinado povo, em determinada raça, em determinado segmento religioso. Porque Deus é de todos. Que estais nos céus. Aqui é também uma figura de linguagem de Jesus Cristo. Porque estais em todo lugar, em todo o universo. Tudo que existe no universo contém Deus. É uma noção de amplitude, de grandeza de Deus. Quando Jesus expressa Pai nosso que estais nos céus, ele está expressando a grandeza de Deus, que está em tudo. Em qualquer lugar que eu vá, o céu vai estar acima. Uma noção de amplitude, de grandiosidade de Deus. Ele fala assim, santificado seja o vosso nome. É uma ideia de respeito, de apreço, de adoração, de submissão a Deus, de respeito que nós temos que ter quando nós nos reportamos a Deus. Então aqui no Evangelho, nesse comentário, o Allan Kardec diz assim, tudo nos revela o vosso poder e a vossa bondade. Tudo no universo reverbera, reflete Deus no seu poder e na sua bondade. Desde a chuva que cai, desde os raios de sol durante o dia, desde a luminosidade da lua, em tudo, do nascer da árvore, do brotar de uma simples semente, tudo isso reflete Deus. Desde as nebulosas, dos buracos negros do universo, tudo isso reflete Deus. E ele fala assim, cego, pois, é aquele que não glorifica nas vossas obras, orgulhoso aquele que não vos louva, e ingrato aquele que não vos rende graça. E é verdade, porque a nossa própria existência, não só como seres encarnados, mas a nossa própria essência espiritual, nosso espírito, existe graças a Deus. Graças a essa força maior que comanda todo o universo. A gente às vezes fica impressionado de ver determinado equipamento tecnológico, seja uma máquina, seja um celular, seja um veículo, e se impressiona com a capacidade do ser humano de criar aquele objeto. E agora, se a gente for virar para dentro de nós, o nosso próprio corpo físico, esse instrumento, essa máquina mais perfeita que existe da natureza. O corpo humano é a máquina mais perfeita que existe. E não foi o homem que criou o corpo humano. Se não foi o homem, quem foi? Só pode ter sido Deus. E aqui fala, venha a nós o vosso reino. Aqui a gente está conclamando, a gente está rogando a Deus que Ele venha a nós. Mas como que Deus vem a nós se nós já estamos em Deus? Essa é uma reflexão que fica. Quando a gente clama a Deus, Senhor, venha a nós. Mas na verdade esse venha a nós é fazer despertar em nós as leis naturais impostas pelo Senhor, que rege todo o universo, e que, ao nos afastarmos dessas leis, nós caímos na infelicidade, na decepção,
na tristeza e na amargura. Nós só somos tristes, nós só somos infelizes, nós só sofremos seja qual causa, seja por qualquer causa, isso só decorre porque nós ainda somos renitentes em não reconhecer as leis de Deus. Então venha a nós o vosso reino, é o que? Fazer despertar em nós as suas leis. Fazei com que nós tenhamos a consciência do que? De reverberar, de trazer de dentro de nós essas leis que existem. E é interessante porque algumas pessoas podem perguntar, mas Flávio, onde estão essas leis? Quais são essas leis? Essas leis no livro dos Espíritos, elas são várias. Por exemplo, lei de adoração, lei de destruição, lei de reprodução, lei de sociedade, lei de amor, justiça e caridade. São várias leis. E aonde estão escritas essas leis? Os Espíritos respondem, voz da consciência, para vocês participarem. Onde estão essas leis? Na consciência? Na nossa consciência. Então as leis, elas não estão alhures. As leis de Deus estão na nossa consciência. E à medida que nós vamos evoluindo de um ser instintivo para um ser racional, essas leis elas vão se aflorando, de modo que nós vamos interagindo com essas leis de forma intuitiva. De forma intuitiva, nós vamos o quê? Trazendo, aflorando essas leis de Deus. Então, venha a nós o vosso reino, auxilia-nos, Senhor, através da tua misericórdia, da vossa misericórdia, para que nós saiamos desse estágio letárgico da selvageria, do primitivismo, do instintivo, para o ser racional. E que aí possamos fazer florescer essas leis, que trarão o nosso equilíbrio, a nossa felicidade, que tanto almejamos. Quem não quer ser feliz? Essa é a pergunta. Quem não quer? Então isso que significa, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aqui é uma questão de submissão. É a submissão da criatura em face à ação das leis de Deus. Percebam como há uma ligação. Venha a nós o vosso reino, faça despertar em nós essas leis naturais e seja feita a tua vontade. Ou seja, que possamos ser submissos à ação dessa lei. Por mais que momentaneamente possamos achar que essas leis, que a ação dessa lei possa nos estar fazendo algum mal, que possamos ser resignados, que possamos ser submissos à tua vontade, Senhor, porque a lei de justiça, a lei de amor e caridade, ela é íncita a Deus. Então tudo que me acontece, ela tem um motivo justo. É um ato de misericórdia e bondade de Deus. É um ato de amor com a sua criatura. E considerando isso, lançando mão disso, eu me faço submisso à tua vontade, Senhor. Assim na terra como no céu, seja no plano físico ou no plano espiritual. Eu sempre vou me resignar à tua vontade. Olha só o que diz Kardec. Observar as vossas leis e submeter-se sem lamentações aos vossos desígnios. O homem se tornará submisso quando compreender que sois a fonte de toda sabedoria e que sem vós ele nada pode. E é verdade. Sem Deus nós nada podemos. E ele ainda continua. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que significa? Aqui ele faz uma alusão, Jesus Cristo faz uma alusão à lei do trabalho. Essa lei que
através do nosso próprio esforço, nós conseguirmos o substrato, seja material, seja espiritual, para conseguirmos caminhar. Então através do nosso esforço, através do nosso suor, da labuta do dia a dia, nós alcançaremos o quê? O equilíbrio necessário, o subsídio, não só para o nosso alimento material, através da conquista da nossa moradia, do nosso meio de transporte, do nosso alimento, mas também o elemento espiritual. Então é importantíssimo o trabalho, mas não só aquele trabalho remunerado. Muitas pessoas acham que a lei do trabalho está vinculada à questão só do trabalho remunerado. Não. A mãe ou o pai dentro de casa, que cuida dos filhos, que auxilia os filhos nas lições domésticas, que traz o enternecimento para dentro de casa, do amor, do carinho, do cuidar dos tratos domésticos, isso é um trabalho. E é um trabalho muito digno aos olhos de Deus, aos olhos dos bons espíritos. Então isso é um trabalho. E isso é um trabalho que enobrece o espírito. Então aqui, olha, Allan Kardec fala assim: fizestes do trabalho uma obrigação, o que leva a exercitar a sua inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e atender ao seu bem-estar. E é verdade, o trabalho, ele não é um fim em si mesmo. O trabalho, ele é um instrumento. Ele é um instrumento para uma outra lei natural de Deus, que é a lei do progresso. Então, através do trabalho, nós progredimos, seja intelectualmente, seja espiritualmente. Então, o trabalho, ele evolui intelectual e espiritualmente o ser, a criatura. Quantas e quantas pessoas buscam um emprego melhor, e para isso elas têm que estudar, elas têm que se dedicar. Querendo ou não, ela está aumentando sua capacidade de intelecção, a sua inteligência. E isso para o espírito é muito bom, porque os espíritos superiores são inteligentíssimos. Mas o trabalho não pode ser uma via de quebra para o espírito. O que isso significa? Que a pessoa no trabalho, ela não pode se valer dele para fazer o mal. Porque como o trabalho não é um fim em si, é um instrumento, a pessoa que deturbando o trabalho causa o mal, ela não está progredindo. Então isso que ela tem não é progresso. Quer um exemplo? Muitas pessoas que se dedicam ao crime, elas têm consigo que essa atividade é um trabalho. As pessoas, os delinquentes, as pessoas criminosas, elas acham que roubar banco é o trabalho delas. Mas olha, isso é um trabalho que vai trazer progresso para esse espírito? Não necessariamente. Então ela não está cumprindo uma outra lei de Deus. Então vejam só que interessante essa questão da importância do trabalho para o bem. E se no meu ambiente de trabalho eu faço mal para o meu colega, olha, não é um fim em si mesmo, é um instrumento. Eu estou exercendo bem o meu trabalho. Então isso cabe à nossa reflexão. E daí continua: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui é a nossa relação conosco e com o próximo. Porque a gente pede perdão para as nossas falhas, para os nossos defeitos, porque todos nós que estamos encarnados no planeta Terra, nós não somos perfeitos. Nós temos coisas a serem melhoradas. Então se eu peço perdão, meu Deus, perdoe pelas minhas deficiências, perdoe pelos meus erros, Deus, através da sua bondade, Ele releva isso, Ele compreende a nossa deficiência. Mas como eu vou pedir a benevolência de Deus, a condescendência de Deus, eu vou pedir a piedade de Deus se eu não perdoo o meu próximo? Então aqui entra essa obrigação de eu não ter sentimento de ódio, de rancor, diante do que? Do que as pessoas fazem para mim.
diante do sofrimento que as pessoas fazem eu passar. Porque todo esse ato que a pessoa faz contra mim, se me ofendeu, se me machucou, se me prejudicou, querendo ou não é justo e é uma oportunidade de crescimento. E eu, como um ser que reclamo, que necessito do perdão de Deus diante das minhas falhas, eu também preciso perdoar o meu próximo. Então olha a obrigação, olha a responsabilidade que nós temos que ter ao exortar, ao fazermos a oração do Pai Nosso. Nós temos esse dever de não guardar mágoa e rancor para com o próximo, de trabalhar isso, de exercitar isso, de fortalecer isso em nós. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aqui a gente acha que o mal é exterior. A gente acha que incumbe a Deus, aos benfeitores, nos blindar, nos proteger de ações exteriores, mas que podem nos atingir. Mas a gente esquece que o mal está na gente. Nós carregamos o mal. Nós damos, através dos nossos vícios, a brecha, ou até mesmo a porta aberta para essas influências negativas. Então o mal não é exterior. O mal está em nós. Os espíritos ainda ignorantes, os espíritos que nos fazem mal, eles não colocam isso em nós. Nós damos o quê? A oportunidade para eles insuflarem, para eles aumentarem algo que já existe em nós. Então quando a gente roga a Deus, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, é o quê? Senhor, auxilie-nos para que possamos despertar em nós esse vício e que tenhamos força, que tenhamos consciência, que tenhamos discernimento para que combater esse vício em nós. E que aí possamos não dar brechas aos espíritos malignos, esses espíritos ainda, esses irmãos ainda ignorantes, que se comprazem no mal, de o que? Aumentar algo que já está em nós. Então é uma exortação de, Senhor, me auxilie. Mas não pedindo de Jesus, me blinde, me proteja contra fulano, me proteja contra ciclano. Não, não. Porque nós é que damos essa brecha. Aqui, ó. Se temos vontade de fazê-lo, o mal, também poderemos ter de fazer o bem. E é por isso, ó Senhor, que solicitamos a vossa assistência dos bons espíritos para resistirmos à tentação. Então não é o mal que vem até a gente, é a gente que dá essa porteira para que o mal chegue até nós. E termina com amém ou assim seja. O que é? É um ato de submissão. É um ato de reverência a Deus, no sentido, Senhor, obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, por tudo e que o Senhor esteja sempre ao nosso lado, que seja sempre a sua vontade dentro da sua sabedoria infinita. Aqui, ó, em todas as coisas que não nos é dado compreender, sejam feitas segundo a vossa santa vontade, e não segundo a nossa, porque vós só quereis o nosso bem, e sabeis melhor do que nós o que nos convém. Daqui já para a gente encerrar, significa que nem tudo que Deus prepara para a gente tem controle, a gente tem em nossa mão, a gente nem sempre consegue compreender Deus. E diante dessas situações que foge ao nosso alcance, que nós não conseguimos ainda compreender Deus, que seja feita a sabedoria, a vontade de Deus, e que possamos ter a consciência, a resignação de que essa vontade é melhor para nós. Então, diante do que ainda não nos é possível saber, que prevaleça a tua vontade, Deus. Que os bons espíritos nos assistam sempre. E então aqui termina, né?
suplicamos para nós a vossa misericórdia e a vossa bênção. É exatamente o que nós suplicamos a Deus, que Ele esteja sempre ao nosso lado, esteja sempre conosco. Então, quando a gente se propõe a fazer o Pai Nosso, a gente tem que ir narrando essas frases, mas sempre buscando, sempre refletindo nessas obrigações que nós temos conosco, com o próximo, com Deus, diante do que nós estudamos, refletindo sobre tudo isso e aprofundando e colocando em prática esses ensinamentos que nós pedimos no Pai Nosso. Então eu espero que todos tenham compreendido um pouquinho essa importante prece do Pai Nosso e que fiquemos todos bem, todos em paz. Até a próxima live, que vai ser na sexta-feira, às 19 horas, com a Kátia. E boa noite a todos, fiquemos em paz, fiquemos com Deus. Que assim seja.